Olhe para suas mãos, para sua pele, para o seu corpo. Agora imagine por um instante que parte do que você é não nasceu com a nossa espécie. Durante muito tempo, acreditamos que a história humana era simples, que apenas uma humanidade caminhou até aqui, que todas as outras desapareceram, sem deixar rastros. Mas a ciência moderna revelou algo inquietante e profundamente fascinante. Milhões de pessoas vivas hoje carregam dentro do próprio corpo a herança silenciosa de uma outra humanidade. Uma humanidade que enfrentou o frio extremo, sobreviveu em ambientes hostis, cuidou dos seus, formou vínculos e deixou marcas invisíveis no nosso DNA. Eles não eram monstros, não eram brutos sem consciência. E, principalmente, eles não desapareceram por completo. A verdadeira pergunta não é se eles existiram. A pergunta é: como uma humanidade extinta ainda vive dentro de nós? Muito antes das cidades, antes da escrita, antes mesmo da agricultura, a Terra não era habitada por apenas um tipo de humano. Enquanto os primeiros Homo sapiens surgiam na África, outra humanidade já dominava vastas regiões da Europa e da Ásia. Eles eram os Neandertais. Durante décadas, foram retratados como criaturas primitivas, brutas, quase animais. Mas essa imagem não sobreviveu à ciência. Os Neandertais fabricavam ferramentas complexas, dominavam o fogo, enterravam seus mortos e cuidavam de membros do grupo que estavam feridos ou doentes. Eles não apenas sobreviviam, eles viviam em comunidade. E por milhares de anos, essa humanidade caminhou pelo mundo paralelo à nossa. Até que, um dia, os caminhos se cruzaram. O corpo dos Neandertais era diferente do nosso. Mais baixo, mais largo, mais denso. Cada detalhe parecia moldado para resistir ao frio extremo da Era do Gelo. Seus ossos eram espessos, os músculos poderosos. Mas essa força tinha um custo. Estudos indicam que os Neandertais cresciam mais rápido do que nós. A infância era curta, a adolescência ainda mais. Isso significava amadurecer cedo e enfrentar cedo também os desafios da vida adulta. A reprodução não era simples. Gravidez e parto exigiam muito do corpo, especialmente em um mundo hostil, onde sobreviver já era um desafio diário. Por isso, cada nascimento importava. Cada criança era valiosa e cada adulto precisava contribuir para a continuidade do grupo. O corpo para os Neandertais não era apenas biologia. Era uma ferramenta de sobrevivência. Sobreviver em um mundo tão duro não era possível sozinho. Os Neandertais viviam em grupos pequenos, onde cada indivíduo fazia diferença. E as evidências mostram algo surpreendente. Eles cuidavam uns dos outros. Fósseis revelam indivíduos que viveram por anos, mesmo com ferimentos graves. Algo impossível sem apoio constante do grupo. Isso sugere vínculos fortes. Laços que iam além da simples sobrevivência imediata. Para uma espécie com poucos indivíduos, manter proximidade, cooperação e relações estáveis era uma vantagem evolutiva. Não sabemos exatamente como eram suas relações afetivas, mas tudo indica que conexões duradouras aumentavam as chances de proteger os jovens e garantir a continuidade do grupo. Entre os Neandertais, a intimidade não era um luxo. Era parte essencial da vida em comunidade. Por muito tempo, acreditou-se que os Neandertais haviam simplesmente desaparecido. Mas novas tecnologias permitiram algo inédito. Ler fragmentos do passado guardados em ossos com dezenas de milhares de anos. E foi ali que a história mudou. Quando o Homo sapiens deixou a África e avançou pela Europa e pela Ásia, ele não encontrou um mundo vazio. Encontrou os Neandertais. Esses encontros não foram apenas disputas por território. Eles também envolveram convivência, troca de conhecimento e, em alguns casos, a formação de descendentes. Hoje sabemos que Neandertais e Homo sapiens eram biologicamente compatíveis. Filhos nasceram desses encontros, e esses filhos cresceram, viveram e transmitiram esse legado adiante. Não foi um evento isolado, aconteceu mais de uma vez, em diferentes lugares, ao longo de milhares de anos. O que parecia o fim de uma humanidade era, na verdade, uma transformação. Hoje, os Neandertais não caminham mais pela Terra, mas eles não desapareceram por completo.
Fragmentos do seu código genético continuam vivos em milhões de pessoas. Esse legado antigo influencia a forma como nosso corpo reage ao frio, como nossa pele se adapta ao ambiente e até como nosso sistema imunológico responde a ameaças. Não é apenas história, é biologia viva. Cada pequeno traço herdado é a prova de que aquelas duas humanidades não apenas se encontraram, mas deixaram marcas profundas uma na outra. O passado não ficou para trás. Ele segue conosco, silencioso, presente em cada célula. Os Neandertais não foram apenas um capítulo perdido da história. Eles fazem parte de quem somos. Quando olhamos para o passado, não estamos observando algo distante. Estamos olhando para dentro de nós mesmos.